Então, uma boa noite a todos. Liseu, obrigado do aviso, viu? Nosso irmão Liseu falou que eu posso ir até 8h45. E eu lembrei ele ali, uma conversinha rápida, que nosso irmão seu Ronaldo falou que a gente pode pregar o Evangelho em 5 minutos. Você vai ficar contente? Só 5 minutinhos? Vamos ver o que Deus faz, mais uma vez, e o tempo que for necessário. Obviamente, menos daquilo que nós temos, mas o que for necessário, amigo, para você compreender a mensagem do Evangelho. Quero ler em Lucas, capítulo 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Capítulo 23 de Lucas, e vamos ler a partir do versículo 39. Todo mundo achou? Então, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É só isso que nós vamos ler, e que Deus nos abençoe, nos ajude, para que a mensagem seja tão clara que não venha ter ninguém dúvida alguma de como pode ser salvo. Então eu queria começar de uma maneira, quem sabe, um tanto diferente. Porque eu quero respirar bem fundo agora aqui. Eu pediria, antes de a gente começar a falar, amigo, você pode respirar bem fundo comigo? Então vamos respirar fundo agora. Eu estou pedindo isso para você mesmo. Encher o nosso pulmão de ar. Você consegue fazer? Respira. Isso é bom. E respirar bem fundo e deixar esse ar entrar nos nossos pulmões. Que coisa boa. Quer tentar de novo? Você vai precisar toda hora. Eu também. Respirar bem fundo. Esse oxigênio que nós estamos respirando foi Deus quem deu. É de graça. Todos nós precisamos dele. Nunca acaba. Está disponível para todos nós. É só encher o pulmão com ele.
de graça. Que coisa preciosa. O nosso irmão tem orado que, quem sabe, agora mesmo na cidade, em outros lugares, pessoas estão enchendo os seus pulmões desse oxigênio tão precioso que Deus nos dá para praticar pecados contra Deus. Então vamos lá de novo. Respira fundo, amigo. Mas eu quero sugerir agora que há algo que Deus também oferece para você realmente experimentar a salvação da sua alma. Também é um presente de Deus. Ela está disponível para todos. Todos nós precisamos dela. Tanto o rico como o pobre, seja quem for, todos nós precisamos dessa salvação. E ela está disponível para todos nós. Então encha bem os seus ouvidos para receber a boa palavra de Deus, que pode mudar o destino da tua alma. Pode determinar ainda esta noite uma segurança eterna para a sua alma. Amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vai tudo bem contigo? Eu não conheço você. Eu não sei os seus problemas, eu não sei o seu nome. Mas se nós nos esbarrarmos num corredor, numa fila dessa para almoço ou janta, e eu perguntar para você, e quem sabe, você poderia, não vai falar agora, mas quem sabe você esteja respondendo essa pergunta, olha, vai tudo bem? Tudo jóia? Talvez você vai responder, olha, está tudo bem. Mas eu queria que você pensasse sobre a sua alma. Eu não estou falando de saúde física, eu não estou falando de saúde emocional, eu estou falando sobre o problema da sua alma. Porque se você ainda não é uma pessoa salva, se a sua alma ainda não recebeu o perdão dos seus pecados, então não está nada bem com você. Aliás, coisa não está fácil. Eu disse que essa semana passada eu completei, desculpa de eu falar de mim mesmo, mas eu fiz 59 anos de idade. Eu não vou lamentar por isso, porque eu dou graças a Deus por isso, pelo fato de que Deus ainda está mantendo a vida nossa. Mas eu estou sentindo que o fim vai chegando cada vez mais perto. Eu estou falando de mim. Estou vendo alguns jovens aqui na minha frente. Eu fui jovem um dia. E quando eu olhava para essa fila da sepultura, estava tão longe. Parecia tão distante de mim, eu ainda muito novo, o ano demorava para passar, os natais eram tão longe um dos outros, mas quando a gente vai envelhecendo, a fila corre depressa. Parece que Deus colocou o dedo no relógio para aqueles que estão envelhecendo e a hora vai passando mais depressa. Sem contar aqueles que estavam na fila, mas foram passados para frente. Eu estava, semana passada, esperando a minha vez para ser atendido lá na prefeitura da minha cidade. Eu estava com um número e havia muita gente na minha frente.
Até que passou um homem bondoso e perguntou: qual que é o seu número? Eu falei: tá longe, meu número é esse aqui, ó. Ele falou: olha, toma o meu aqui. E o dele era bem mais perto, né? Ele estava indo embora: toma o meu aqui. Então, amigo, cuidado. Embora você seja novo, olhando para longe, quem sabe o dia da sua partida, ainda aos seus olhos, está muito longe. Mas e se você ganhar um bilhete para passar à frente de outros? Você está preparado? A sua alma está preparada para partir e entrar na eternidade? Eu estava lendo uma história essa semana, olha só. É uma história muito comum, eu acredito que deve acontecer regularmente isso, mas um certo comediante que viveu a vida toda fazendo os outros dar boas risadas, divertindo as pessoas, chegou a vez dele de enfrentar a morte. O homem que tinha tirado tantas risadas dos outros estava agora num leito de hospital. A esposa segurava sua mão e ele a segurava com força. Mas nas suas últimas horas, a esposa segurando a sua mão, e ele apertava a mão da esposa, e ele dizia: não me deixes, não me deixes partir. E não teve jeito. A força foi embora, o aperto se soltou, e o homem partiu sozinho para enfrentar a eternidade. Nem o amor da esposa, nem a ciência dos médicos puderam reter ele um segundo. Além disso, ele teve que partir para encontrar a eternidade. E o meu amigo, deixa-me perguntar, se fosse você, olha, eu quero que tu viva 100 anos. Mas se for o dia da tua partida, você está preparado? Você está pronto? Está tudo bem com a sua alma? O problema dos teus pecados já foram tratados? Já está tudo bem entre você e Deus? Você já é salvo? Se a resposta é não, então não está nada bem. Você está vivendo muito perigosamente hoje, porque a morte está aí. Eu posso dizer não para o Evangelho. Eu não deveria fazer isso. Eu fiz isso durante 19 anos da minha vida, como eu contei hoje, dizendo não para Cristo, não para o céu, não para Deus, não para o Evangelho. Você pode dizer a mesma coisa, não deveria fazer. Mas quando a morte vier, nós não poderemos dizer para ela: olha, eu não te quero hoje, volta depois. A morte é um mensageiro cruel, amigo. E quando ele chega, ele dá o seu recado, ele não quer saber quantos anos você tem, se tem filho, se tem marido, esposa. Ela vem e dá o seu recado cruel. É o mensageiro mais cruel que existe. Ele não escolhe classe social, ele chega dando o recado. Você está pronto? Então vamos ouvir o Evangelho. E eu vou procurar apresentar a palavra, a mensagem do Evangelho de uma maneira bem simples. Eu tenho aqui crianças conosco. E eu quero apresentar o Evangelho de maneira que as crianças que estão aqui conosco compreendam. Porque se elas compreenderem,
Você pode. Mas ainda assim, em espírito de oração, nós oramos a Deus para que Deus abra os seus ouvidos, para que você entenda a primeira coisa, como nós já cantamos, a mensagem do Evangelho é um grande vinde. É um convite para todos os pecadores. Deus está convidando, vinde, pode chegar. Há salvação para todos, salvação de graça. Pode chegar sem dinheiro e sem preço. Deus está oferecendo salvação para todos, de graça. Mas você tem que vir. Ouvir o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma mensagem da parte de Deus. Ela não é uma invenção nossa, mas é uma mensagem que vem da parte de Deus para nos apresentar primeiro a nós mesmos. Porque nós não nos conhecemos como devemos, e o Evangelho, ele vem apresentar a nós mesmos quem nós somos. E o Evangelho também vem apresentar o Salvador. Quem é o Senhor Jesus? Então vamos lá. Quem nós somos? Nós somos os pecadores. Quem é o Senhor Jesus Cristo? Ele é o único que pode salvar os pecadores. Amigo, por causa do problema do pecado que todos nós temos. Eu estou te ofendendo falando assim? Porque eu posso virar para mim mesmo e dizer, olha, eu também sou um pecador. Eu não estou querendo te ofender, amigo, porque na verdade não sou eu quem está dizendo isso, mas é Deus quem diz isso a respeito de nós. E Deus, ele diz que todos nós somos os pecadores. Nós precisamos compreender essa mensagem. Nós precisamos aceitar isso, que nós somos pecadores. Não são somente aqueles que matam, aqueles que roubam, aqueles que estão na cadeia, que são os pecadores, eles são também. Mas nós aqui dentro, nós também somos pecadores. É Deus quem fala isso. Olha só o que Deus fala. Deus diz que todos se extraviaram, todos pecaram, que não há nenhum justo, nenhum sequer, desviaram-se todos, todos estão perdidos, porque nós somos pecadores. Mas como que isso aconteceu? Será que nós somos pecadores porque nós temos maus pensamentos, que nós praticamos algumas coisas erradas? Será que nós nos tornamos pecadores porque nós temos cometido algumas coisas não muito certas? A Bíblia diz, nós já nascemos pecadores. Uma fábrica. Nós somos individualmente uma fábrica de pecados. Nós temos uma natureza pecaminosa que fabrica pecados. E o pecado é uma ofensa, não para o nosso vizinho, não para os nossos amigos, mas o pecado é uma ofensa grave e direta contra Deus. Quando nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. E sabe o que Deus diz? Lá no céu,
não pode entrar pecado, nem coisa alguma que contamina. Então, amigo, pega isso bem. Você nos seus pecados, e eles são incontáveis, nos seus pecados você não poderá entrar no céu. Quer que eu repita? Nos teus pecados você não poderá entrar no céu, porque no céu não entra pecado, nem coisa alguma que contamina. Estou lembrando do meu pai dizer, ele falava isso de uma maneira bem engraçada. Eu nunca mais esqueci, mas eu quero trazer isso com muito cuidado. E ele dizia que os comentários, quando tinha alguém no caixão para ser enterrado, ele dizia quais eram os comentários. Olha, mas fulano de tal, um homem pecador tinha morrido, e ele costumava dizer, olha, imaginando o comentário das pessoas, não era tão ruim assim. Nunca matou, nem fumava, nem bebia. Tinha os seus defeitinhos, sim, mas não era tão ruim assim. Deus deve ter levado ele para o céu. Talvez nós poderíamos pensar naqueles que sofrem, naqueles que têm passado, padecido tantos problemas neste mundo, e talvez possa surgir um pensamento mais ou menos semelhante. Olha, eu já tenho sofrido tanto nesta terra, tantos problemas, tantas dificuldades, tanta pobreza, não é possível que quando eu morrer, Deus ainda vai me mandar para o inferno. Ele não fará isso, Ele é Pai de todos, Ele nos ama. Amigo, não é assim. Se o homem morrer nos seus pecados, ele vai padecer uma eternidade longe de Deus. A morte física não tira os nossos pecados. Se você quiser chegar no céu, você precisa estar no caminho que conduz para o céu. Para morrer salvo, é preciso viver salvo. E para ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus como Salvador. Não existe outro caminho. Não existe uma outra esperança. Para alguém ser salvo, precisa crer no Senhor Jesus. Não é a igreja. Nós não convidamos você, olha, vai lá conhecer. Os irmãos são tão simpáticos, eles, você vai gostar deles. Vai lá para ver o que eles vão falar. Você vai ver que simpatia de pessoas que são. Vai lá na nossa igreja, que igreja boa. Você vai se sentir bem lá. Bom, eu não tenho dúvida de que nós estamos diante de irmãos simpáticos e de que a igreja é boa. Mas isso não salva o pecador. Nós não convidamos o pecador para uma igreja, a igreja não salva ninguém. Nós não convidamos os pecadores para conhecer os irmãos, porque nós não podemos te salvar. Mas nós convidamos as pessoas para conhecer a Cristo, para conhecer o Salvador dos pecadores, o único que, diz a Bíblia, tem poder na terra para perdoar os pecados. Por isso, amigo, nós estamos convidando você, pecadores. Você não se sente tão pecador assim? Você nem se sente pecador? Então o convite para a salvação não é para você. Porque Deus está convidando pecadores. Se você sente que és um pecador,
um pecador perdido indo para o inferno. Então o convite é para você. Esse convite está selado no seu nome. É um convite para você. Não interessa aquele que está sentado do seu lado, é um convite para você mesmo. Deus está dizendo para você: vinde. E se você não vier, se nós estivermos vivos amanhã, Ele convidará de novo: vinde. Todos os dias Ele fará. Mas nós não temos garantia se estaremos vivos amanhã. Por isso, eu quero te dar um recado bem importante. Deus está convidando você: vinde agora, então vem agora. Amanhã pode ser tarde demais. Tarde demais. Eu não sei se eu já contei isso. Acho que o Eliseu não sabe disso também, mas o meu pai morreu. Um pouco diferente do problema que teve minha mãe. Então, minha mãe teve um câncer no cérebro. A despedida foi mais longa. Várias cirurgias. Eu lembro a primeira cirurgia que ela fez. Estavam os filhos ali reunidos na sala de espera. Que solenidade foi aqueles momentos ali, nós orando para que tudo fosse bem naquela cirurgia para ela. Nós estávamos em espírito de oração o tempo inteiro, para que Deus ajudasse as mãos dos médicos, para que a cirurgia corresse tudo bem. Correu tudo bem. Amigo, eu sinto muito o peso de uma reunião como esta, sabe? Porque é uma responsabilidade muito grande para nós. Naquilo que eu poderia dizer com muita reverência: Deus está operando aqui. Temos amigos nossos que precisam ser salvos hoje. Você não pode ir embora para sua casa sem a salvação da sua alma. Você não pode voltar para casa, você não pode dormir esta noite ainda estando em inimizade com Deus, ainda tendo o problema dos seus pecados na alma, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Podemos morrer a qualquer momento. E se você partir, eu vou repetir, nos teus pecados, você não poderá entrar no céu. A minha mãe teve uma morte muito longa, uma despedida longa. Despedidas longas são mais dolorosas. Mas o caso do meu pai foi diferente. Ele levantou uma noite, parecia estar tudo bem, foi até a geladeira na madrugada e comeu ali alguma coisa. Ele tinha esse costume, e quando ele veio para a cama, no quarto da minha mãe, ele sentou na cama, acordou ela e ele disse assim: olha, eu não estou me sentindo bem. Foram as últimas palavras que ele disse. Um infarto fulminante o apanhou naquela madrugada e levou a sua vida embora. Você já imaginou se acontece contigo hoje? Nós não desejamos isso para você. Nós desejamos e oramos para a sua saúde, mas nós queremos que você seja salvo, porque se isso acontecer e você não é salvo, você vai ter que enfrentar a eternidade, aonde não haverá mais esperança de salvação para você. Mas o Senhor Jesus Cristo foi até a cruz. Eu fechei a Bíblia e o nosso texto de hoje. Nós não vamos falar do texto? Ele foi até a cruz. Glória a Deus por isso. Não haveria nenhuma outra pessoa que poderia ir até a cruz para tirar o pecado nosso, porque Deus propôs isso. Nós temos uma mancha enraizada,
nós temos uma mancha que grudou em nossas almas, que manchou as nossas almas, o pecado com o que nós nascemos, e há somente um que podia lavar a nossa alma com sangue puro, com sangue precioso. Não havia nenhuma outra pessoa neste mundo que tinha o sangue para purificar-nos do pecado. Só o Senhor Jesus tinha. Ele veio ao mundo, ele nasceu numa manjedoura, mas ele teve que ir até a cruz de Cristo, santíssimo lugar. Lá sobre a cruz, diz a Bíblia que ele verteu o seu sangue precioso por nós pecadores, de maneira que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica, nos lava de todo o pecado, quando nós o recebemos como nosso Salvador. Sabe o que ele fez na cruz? Diz a Bíblia, o pecado, uma enfermidade, o pecado traz dores, o pecado traz separação entre nós e Deus. Lá sobre a cruz, o Filho de Deus foi levantado entre o céu e a terra, ele foi colocado na brecha, ele recebeu sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele carregou sobre ele na cruz. E quando Deus viu os nossos pecados, os meus pecados, tão vergonhosos, incontáveis, eu teria vergonha se você soubesse os meus pecados, e quem sabe você também se envergonharia se nós soubéssemos os teus pecados. Mas Deus, ele pegou os nossos pecados todos e lançou sobre o seu Filho na cruz. E quando os nossos pecados estavam lançados em Cristo, Deus o castigou ali, para que nós pudéssemos ser salvos. Amigo, você quer ser salvo hoje? Então creia no Senhor Jesus Cristo. Quero encerrar. Você viu aqueles dois ladrões que nós lemos? Eu dou graças a Deus pelo fato de que havia esses dois na cruz. Eu vou explicar. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus Cristo foi pregado entre os dois malfeitores. A distância para os malfeitores, Cristo no meio, era a mesma distância. A oportunidade para aqueles dois, então, era iguais. Mas apenas um creu no Senhor Jesus como Salvador. Um dos malfeitores, nós ouvimos a fala dele, e ali aquela morte de cruz era uma morte terrível. Talvez você já deva ter ouvido o fato de que a pessoa, ao final daqueles momentos terríveis na cruz, ela morria ao fim por asfixia. Lembra que nós começamos aqui falando de lá na cruz, o fim da vida daquelas pessoas crucificadas era o fato de que elas não tinham mais força para puxar o ar e respirar. Mas não foi assim com o Salvador, que inclinou a cabeça em seu peito e rendeu o espírito. Ele morreu na cruz. Mas os dois malfeitores, eles tiveram sim a sua dificuldade, mas um deles, quem sabe,
ele encheu o peito, e amigo, eu convido você para enchermos o peito também com ele. E ele reconheceu, eu sou um pecador. Em outras palavras, ele dizendo, olha, nós merecemos o castigo que estamos provando, nós somos pecadores. Esse homem, ele encheu o seu pulmão para poder dizer, eu sou um pecador. Mas ele encheu o ar de novo nos seus pulmões para reconhecer, este nenhum mal fez. Ele é o Salvador. E ele encheu o seu peito novamente para dizer, eu creio. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu creio. Meu amigo, eu quero que você encha o teu peito nesta noite e reconheça diante de Deus que você é um pecador, que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados e ele não tinha culpa nenhuma, morreu para nos salvar. Mas enche de novo o teu peito e encha com ar e possa você dizer pela fé, eu creio que Cristo é o meu Salvador. Você pode dizer isso? Você deve dizer isso para que você seja salvo. Eu quero encerrar. Toda vez que você for embora e tiver a vagar, você vai precisar desse oxigênio que Deus está te dando aí, viu? E toda vez que você respirar esse oxigênio que Deus te dá de graça, que é essencial para que você esteja vivo, que você se lembre, amigo, Deus quer te oferecer o oxigênio para a tua alma, o perdão dos pecados, a salvação da tua alma. E ao respirar todas as vezes, tu te lembres, eu preciso de um Salvador, senão eu vou perecer. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.